Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta, mais um Papo de Pandemia. Muito bom estar aqui de volta com vocês. Obrigada por estarem novamente aqui acompanhando a nossa live, né, do projeto Papo de Pandemia. Meu nome é Rosane Macedo, eu sou jornalista, sou empreendedora, consultora em comunicação, editora do portal Vida e Ação. Eu também tento conciliar tudo isso aí com o meu papel mais importante, que é ser mãe da Maria Clara, de 14 anos, a Clarinha, que ela é autora aqui, inclusive, dos cards que ilustram a nossa série Papo de Pandemia. E algumas vezes eu também sou mãe. Bom, então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre paternidade e diversidade. Para participar com a gente dessa live, convidamos 2 pais que são exemplos de inclusão no mundo da paternidade. O César Santana e o Beto Souza. Bem-vindos, Beto, César. Obrigado. Poxa, uma honra contar com a participação de vocês na live de hoje. Obrigada por aceitarem o nosso convite para essa 11ª edição do Papo de Pandemia, né? O nosso tema dessa vez é um pouco provocativo, né? Com quantos pais se faz uma família? Muito bom. Então, eu agradeço aí também o pessoal que está acompanhando a live, que vai começar a acompanhar a live. O pessoal está chegando, está começando a chegar. Espero que a gente consiga aqui responder as dúvidas das pessoas, né, que vai nos deixar aqui mensagens nessa live de hoje. Bom, eu peço também que quem entrar aí, compartilhe o link com a gente, convide outras pessoas, participem também enviando dúvidas, perguntas aqui pelo nosso chat. Vamos tentar responder todo mundo aí ao longo da nossa conversa aqui. O Papo de Pandemia é um projeto do Vida e Ação, né, que foi criado em junho desse ano, quando o portal fez 4 anos de vida. E aí a gente queria se aproximar um pouco mais do nosso público, interagir de uma maneira assim, mais simples, mais leve, mais descontraída e tal, durante aí esse período de enfrentamento da pandemia mundial do novo coronavírus, né, que a gente está vivendo há mais de 4 meses. E, infelizmente, hoje, com uma péssima notícia, né, hoje a gente vai estar batendo aí os 100 mil mortes pela Covid, é uma tragédia mundial, e aqui no Brasil sem precedentes, né, na nossa história, e infelizmente ainda não vista com tanta seriedade por muitas pessoas. Bom, mas além de entrevistar aqui de profissionais, especialistas de diferentes áreas para compartilhar os conhecimentos aqui com a gente no nosso Papo de Pandemia, né, na última edição a gente teve aí o nosso ex-ministro da Saúde, o José Gomes Temporão, que esteve aqui com a gente na última edição, né, além de trazer especialistas também, a gente traz também algumas histórias bacanas aí de superação, de resiliência, de reinvenção, histórias de vida que são inspiradoras e que, né, vão impulsionar aí outras pessoas e incentivar outras pessoas e trazer realidade, e outras pessoas vão se identificar com essas realidades, né? E a partir dessa semana a gente passou a ter 2 encontros por semana no nosso Papo de Pandemia, às quartas e aos sábados. Bom, então, eu peço que quem entrar aí na nossa live de hoje participe com a gente, deixe as mensagens aqui no nosso chat. Lembrando que essa live ela é transmitida pelo Facebook e depois ela fica disponível também no YouTube, né? Acompanhe também lá o nosso site, vidaiação.com.br, sem o tio e sem a cedilha, né? Enfim, siga também nossas redes aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter. Bom, vamos lá. Então, essa semana a gente teve aí no portal Vida e Ação, tem lá uma matéria, está em destaque no nosso site, inclusive, né, falando da nossa live de hoje, e temos outras matérias também, uma série de matérias aí falando sobre o Dia dos Pais, né, que é nesse domingo, dia 9 de agosto. E um destaque que a gente trouxe nessa série de matérias é a recente polêmica aí em torno da participação de Tami Miranda, né, em uma campanha da Natura para o Dia dos Pais. Bom, o simples fato do filho da Gretchen aparecer aí nesse comercial causou aí um rebuliço, né? E aí houve uma onda aí, infelizmente, uma onda muito conservadora, ainda muito limitada, né, na visão da importância da gente respeitar a diversidade. Infelizmente,
muitas pessoas aí se posicionaram e foi assim, a gente teve aí 2 semanas aí horríveis aí, uma enorme onda aí de críticas à marca, né, à Natura, nessas 2 últimas semanas. Bom, mas aí a gente também recebeu também uma pesquisa, a gente colocou no nosso site, uma pesquisa que mostra que 70% da população, né, são a favor da escolha de um ator transgênero para representar os pais nessa data dedicada aos pais, né? E você que está aí assistindo a gente, o que você pensa a respeito? Homens trans ou gays não podem ser considerados pais, mesmo quando geram os próprios filhos, por diferentes métodos conceptivos, ou ainda quando eles adotam ou criam seus filhos? Enfim, afinal, com quantos pais se faz uma família, gente? Essa é a nossa pergunta, né, nosso questionamento para essa live de hoje. Com quantos pais ou com quantos paus se faz uma família? Né? Bom, mas para celebrar, então, a diversidade na paternidade, nesse sábado, hoje, né, dia 8, nós estamos aí na véspera do Dia dos Pais, a gente conversa um papo de pandemia com o closer e ativista de direitos LGBTI, o César Santana, que é homem trans e pai da Fernanda, que é uma adolescente de 14 anos, a idade da minha Maria Clara, uma adolescente de 14 anos que foi gerada antes da sua transição. Né? E o nosso outro convidado aqui, querido, é o empresário DJ Beto Souza, homem cis gay, e pai dos gêmeos Valentim e Nathalie, de 5 anos, né? Quase 6 anos, que foram concebidos com o sêmen dele e do seu ex-companheiro na época em uma barriga de aluguel nos Estados Unidos. Gente, é uma história incrível. Na live de hoje, então, vamos contar essas 2 histórias aí incríveis de superação e de exemplos aí para muitas pessoas também, né? E rediscutir o papel dos pais nesse contexto atual, né? Que exige de nós, todos nós, o respeito à diversidade, a todas as formas de afeto e de acolhimento. Todas as formas de afeto e acolhimento, de amor, elas têm que ser respeitadas. Né? Com tantas crianças aí desamparadas, que sofrem abusos dentro de casa, ou que não tem sequer um lar para chamar de seu, gente, ainda cabe esse tipo de preconceito? E os pais que não assumem seu papel de educadores na vida de uma criança ou de uma adolescente? E aqueles que não se preocupam em prover o mínimo para seus filhos, cumprindo seu dever de protetores mais do que genitores? E aqueles que não cumprem determinação judicial de pensão alimentícia, impondo às mulheres o dever da subsistência dos filhos, que é a obrigação dos 2. E aí, com tudo isso, as pessoas estão tão preocupadas se o Tami Miranda pode ser... Ai, pelo amor de Deus, né? Ser contratado para fazer uma campanha para o Dia dos Pais, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Então, enfim, para esse... Afinal, o que é que define a paternidade, né? Então, eu queria, para esse primeiro bloco aqui, começar perguntando aqui para o Beto. Beto, em 2014, né, o Roberto de Souza, o Beto, e seu então marido, né, o Marco Aurélio Dias, passaram uma temporada nos Estados Unidos para realizar um sonho, gente. Eles queriam ser pais biológicos ao mesmo tempo de um filho de ambos. Né, na inseminação artificial numa barriga de aluguel, usando aí o sêmen do casal de empresários, né, nasceram gêmeos, Valentim e Nathalie. Na verdade, vieram 2, né? Eles vieram 2 e são lindos os bebês, né? Agora já são, né? Vão fazer 6 anos. As certidões de nascimento dos filhos deles vieram como cidadãos americanos. Então, elas foram feitas lá no hospital em San Diego e trazem o Marco e o Beto como pais, né? Biológicos. Com isso, ao chegar no Brasil, nem o Beto, nem o Marco precisaram de uma decisão judicial para ter a paternidade deles reconhecida pela justiça. Né? Em outros casos aqui no Brasil, em outros casos, inclusive lá fora também, o segundo pai é como adotivo, não é isso? Adotivo, Então, em 2014, gente, eu fui até a casa do Beto, onde morava o casal, né? Na época, eu e o Beto, o seu ex-companheiro, para fazer uma reportagem para um grande jornal aqui do Rio. Na época, vocês haviam acabado de voltar para o Brasil e tinham acabado de batizar a Nathalie e o Valentim numa linda cerimônia, gente, no Cristo Redentor, inclusive celebrada pelo Padre Omar. Foi a capa do jornal nesse dia.
Foi uma grande emoção para ter feito essa reportagem. Foi, seu nome, assim, posso dizer com certeza, foi uma das melhores matérias, mais gostosas, mais deliciosas que eu fiz na minha vida, contar essa história tão linda de amor, né? De vocês ali. Foi tudo muito incrível. Então, eu queria te perguntar, Beto, queria que você explicasse aqui para as pessoas que estão chegando aqui, tem muita gente chegando, uma família se faz com amor, está dizendo aqui a Alessandra Gonçalves, a Jéssica Costa, o amor define a paternidade, isso aí, Jéssica, bacana, gente. Então, a galera está começando a entrar aqui, está começando a comentar, né, Beto? Então, o que eu queria que você começasse aqui contando como é que foi gerar um filho numa barriga de aluguel lá fora. No caso, acabaram vindo 2, né? Eles agora já vão fazer. Não, mas era para vir 2 mesmo. Era para vir 2 mesmo, mas eu achava que era um só. Não, na verdade, o que acontece? Quando a gente começou a ver tudo isso, só dava para poder fazer lá fora, né? Aí, quando a gente chegou na Inglaterra, que a gente foi nessa agência, eles falaram assim, não, olha, para poder ser os 2 serem pais, no documento e tudo, vocês têm que fazer 2 crianças na mesma barriga. Isso só dá para fazer na nossa agência da Califórnia. É o único lugar do mundo que dá para fazer. Aí a gente foi para lá para poder fazer. Então, na verdade, a gente já fez com o meu sêmen, com o sêmen do Marco, os 2, aí a doadora era uma terceira pessoa, né, a doadora do óvulo. Você escolhe, a terceira pessoa aí inseminou em cada óvulo, fez o embrião e colocou os 2 ao mesmo tempo na barriga. Mas corria o risco de não vingar, entendeu? De colocar e a criança não nascer. Mas, graças a Deus, nasceu, assim, geneticamente é um filho de cada pai, entendeu? Com a mesma mãe, entendeu? No caso, a mesma doadora, né? E aí, numa terceira pessoa, que é na barriga de aluguel. Então, como foi? Então, o Valentim é filho biológico. A gente, assim, na verdade, nós não fizemos... Existe isso, vocês não fazem essa... Não fizemos teste, entendeu? Mas a gente acredita pelas características, entendeu? Mas a gente não tem certeza absoluta, não quisemos fazer, porque pra gente não... Os 2 não faz diferença. Claro, com certeza. Mas aí o que acontece? Aí você perguntou, realmente foi muito difícil, não foi fácil, porque nós somos o primeiro casal a fazer, entendeu? Então, assim, porque já tinham feito em outros lugares, outros casais tinham feito barrigas diferentes, entendeu? Inseminavam um pai numa barriga, outro pai noutra barriga, mas aí corre o risco até de nascer mais crianças, como aconteceu com nossos amigos também. Aí a gente fez nos Estados Unidos, aí nasceram os 2. Foi bem complicado, porque assim, na época eu não falava inglês muito, na época, né, e era tudo muito novo, até mesmo, naquela época você fazia uma transferência, passava em fax, entendeu? Não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. É verdade, né? Não tem tanto tempo, isso só tem 6 anos, né? Tem 6 anos, entendeu? Agora, então, fala. Por que vocês optaram em realizar esse sonho assim tão longe, em vez de fazer uma fertilização in vitro aqui no Brasil, por exemplo, com apoio de uma parente ou alguma amiga, que vocês pudessem convidar para fazer, não seria possível? Não, porque na época, assim, eu era casado com o Marco, e o Marco deixou bem claro desde o início, ele falou, Beto, eu não quero vínculo, entendeu? Eu não quero vínculo com ninguém, eu quero, assim, são nossos filhos, eu não quero, tipo assim, ter que dever satisfação a alguém, sabe? Alguém que doou o óvulo, ou alguém que quer ver porque gerou, porque ele falou, vamos escolher do nosso jeito, fazer do nosso jeito, e assim, já 2 já é difícil, né, decidir as coisas. Assim, cada um tem uma cabeça. Por mim, eu não me importaria, tá? Sinceramente falando, por mim, não me importaria, não, de ter uma amiga, tenho amigas lindas que poderia fazer, até minha amiga, sabe? Não ligaria para isso. Mas ele bateu nessa tecla, entendeu? Então, e aí foi uma decisão de vocês como casal, e aí vocês foram antes na... Fomos primeiro, na verdade, primeiro a gente tinha visto na Ucrânia, só que na semana eles cancelaram, na semana eles cancelaram, daí ele entrou na internet, viu a história do Elton John, ele falando, inclusive, dessa agência, e ele falou, vamos nessa mesmo, eu falei, socorro, falei, tá, aí nessa mesma viagem, a gente ia passar pela Inglaterra, a gente pegou um carro, fomos até Essex, no interior da Inglaterra, eu nem falava inglês, falava nada, eu fechei o contrato sem, assim, louco.
Muita vontade mesmo. É uma muita vontade mesmo de ser vontade, pai, né? Mas muito bacana a história de vocês, né? Agora, assim, certamente esse projeto aí ele não foi barato também, né? Vamos combinar isso, sem contar os riscos, né? Envolvendo tudo isso, enfim, a questão de segurança, a questão contratual, né? Jurídica, também tem vários aspectos que envolvem um processo desses, né? Valeu a pena, Beto? Você teria feito tudo isso de novo para ser pai? Então, os meus filhos são minha vida, entendeu? Eu amo eles, assim, não voltaria atrás. Claro que, assim, hoje eu não sou casado mais, né? Então isso tudo dificulta muito. Com o pai das crianças, né? Entendeu? Então dificulta muito, por exemplo, eu queria morar com eles, né? Isso daí é uma coisa que a gente fica... É muito sofrimento, entendeu? Você ficar longe dos filhos. Eles estão longe, eles não estão no estado do Rio. Você mora aqui no Rio. Nossa, eles são maravilhosos, eles são maravilhosos. É cada tirada que eles têm, assim, que você fala, meu Deus. E eles sabem tudo, né, Rosane? Eles sabem de tudo. Eles só não sabem que foi pago, né? Eu não falo de dinheiro. Claro, mas tudo tem um custo na vida, né? Até se fosse uma maternidade, para você ter um filho, uma maternidade privada, você tem que pagar. Né? Você tem que fazer um tratamento de pré-natal, você precisa fazer um médico, enfim. Sim, eu falo que a Jéssica, minha amiga que está aqui, ela falou, ela teria, na época, ela falou, pode pegar meu óvulo, Beto, pega meu óvulo. Maravilhosa. Mas, enfim... A André está comentando aqui, que história maravilhosa. Aí a outra falou, aqui, eu teria doado com muito amor. Ela mesma, ela falou na época, mas é uma lindo. É melhor e tal, enfim. E as crianças sabem de tudo, Rosane, eles sabem de tudo. Né? Pois é. Então, aqui, aí depois, assim, de tudo, vocês se separaram, mas vocês continuam sendo pais, é claro. Como é que vocês dividem essas atribuições hoje? Né? As crianças estão morando em outro estado, né? Então, com outro pai, você mora aqui. Como é que vocês dividem essas atribuições? É claro que quando há uma separação, qualquer que seja o gênero, sempre existem algumas questões a se resolver, né? Entre o casal, o ex-casal, eles deixam de ser casal, mas vão continuar sendo pais para sempre, né? Como é que ficou? Como é que fica essas atribuições aí? Enfim, eu queria que você contasse para a gente com o que fica as crianças, ele está ficando lá, como é que é feita essa divisão de papéis e tarefas aí entre vocês? Então, na verdade, hoje, né, eu moro aqui no Rio de Janeiro, o Marco Aurélio se mudou para Curitiba com as crianças, e... assim, tem pouco tempo, né? Na verdade, ele mudou para lá. As crianças, logo depois, começaram a morar com ele. Ficaram morando com ele. Aí, depois, eles foram morar comigo. Aí, moraram um tempo aqui no ano retrasado. Eles moraram comigo. Quando foi no ano passado, aí ele pegou, porque ele ia para Curitiba e ficou com as crianças e mudou para lá. Assim, é complicado, né? Ficar nesse... Porque logo depois disso, aí veio férias. Ele mudou para lá, depois veio férias. Aí ficou comigo. Aí depois, pandemia, aí veio para o Rio, também ficou comigo. Aí agora, inclusive, eles estão comigo. Então, nesse período, eu ainda não vivi aquela rotina de pai que mora em outro estado. Uma rotina eu não vivo ainda, entendeu? Porque entrou a pandemia, entrou tudo, então tá tudo meio que desregularizado, entendeu? Mas depois, eu já cheguei uma vez lá, né, quando as aulas começaram, em março, a função, né, é ruim. Entendeu? Porque eu tenho que ir, eu saio de Campo Grande, daí eu pego o Uber, vou para o aeroporto, do aeroporto eu pego um avião, vou para Curitiba, daí eu pego outro, vou para o hotel, vou para o outro, pego as crianças, volto, é chato. Entendi, Não é legal. Assim, e à distância você fica vendo vídeos, fotos, fala sempre com ele. Falo, mas o Valentim não gosta de falar no FaceTime, a Nathalie até fala, o Valentim não gosta, ele falou que aumenta a saudade. Entendeu? Meu Deus. Não gosto, nunca gostou. Gente, esses gêmeos são as coisas mais lindas do mundo. Vocês têm que ver. Tem foto deles lá no nosso Vida e Ação. Depois vocês entrem lá para ver no nosso site. Tem uma foto lá. Agora eu queria saber com o César, depois a gente volta a falar aqui novamente com o Beto. Mas, César, o César, deixa eu falar um pouquinho aqui do César, gente. César Santana ele nasceu em São Paulo há 32 anos como Beatriz. Ele gerou a Fernanda, hoje que está com 14 anos. Em 2015, César decidiu iniciar seu processo de transição. Esse foi assim, César, você retirou os seios, fez um tratamento hormonal e assumiu sua nova identidade social, César Santana.
né? César hoje é envolvido com a militância sobre a causa trans e desde 2017 realiza palestras sobre direitos LGBT, família e paternidade trans, os desafios sociais da transexualidade. Inclusive, ele está com uma agenda, gente, lotadíssima. Agradeço muito ele ter tirado esse tempinho para estar aqui com a gente aqui hoje, porque mês dos pais, o César não parou, além de trabalhar loucamente aí, nessa pandemia, ele ainda não está parando, porque é o dia dos pais, mês dos pais, ele está aí com uma agenda lotadíssima. Que bom, César. Bacana. É muito positivo. Em 2018, César também foi vencedor aí na categoria de melhor filme, gente, no Festival de Cannes, com True Colors, que é um filme que representa ele mesmo, acompanhado de um ator mirim, que ele conta aí como o amor não tem gênero, né? Bom, aí eu queria te perguntar, o pessoal está mandando aqui, olha, opa, ainda falando para você, Beto, parabéns pela história linda. Obrigado, amigo. Tá? Bom, então eu queria voltar aqui perguntando para o César. César, eu gostaria que você contasse para a gente como é que foi primeiro ser mãe e depois se tornar pai. E como é que você se tornou um homem trans 5 anos atrás? Explica para a gente aí como é que foi essa sua transição. Vamos lá. Como você mesma disse, né, a minha vida ela se iniciou como uma menina, né, então existe todo esse entendimento sobre a genitalização, que ela é compulsória no seguinte contexto de você ter uma conduta de gênero relacionada ao seu genital, né, só que isso sempre foi um incômodo para mim, sempre foi algo que eu me senti muito desconfortável, inadequado, mas em 1980 a gente não tinha muita informação sobre isso, e mesmo em 1990 também não tinha, e a gente vai seguindo essa vida, o roteiro da vida, em que você cresce, você entra na fase da adolescência, e você começa as primeiras relações, né? Então eu iniciei o relacionamento com o pai cisgênero da minha filha, foi um relacionamento que mesmo antes de ser um namoro, a gente sempre foi muito amigo, muito parceiro, e isso se estende até hoje. Então a gente nunca teve nenhum tipo de conflito, nem que fosse pessoal, nem que fosse por conta da educação da minha filha, da nossa filha. A gente sempre foi muito amigo e sempre se respeitou bastante. Eu sempre falo que eu não poderia ter tido filho com outra pessoa, porque ele é um excelente homem, ele é um excelente amigo, é um excelente pai também, super presente, né? A Fernanda, ela mora comigo, e sempre nas férias ela vai para Curitiba para ficar com a família paterna dela. Então eu tenho esse privilégio por ser uma pessoa trans que tem toda essa estrutura familiar, de todo esse acolhimento. Isso não reflete a maioria das situações das pessoas trans, né? O Brasil, ele é o país que mais mata pessoas trans no mundo, então eu sou muito privilegiado por ter tido esse acolhimento, né? Então, quando em 2015, mais ou menos, eu já vivia com a seguinte configuração: eu era uma mulher cisgênera, que me relacionava com outras mulheres. Então, eu já no primeiro passo de autoexploração, já tinha bem claro qual era a minha orientação afetiva, né? Então, naquela situação, eu vivia, digamos assim, numa configuração homossexual, por ser uma mulher cis, e passado um bom tempo, mesmo a minha vida estando toda ok, legal, feliz, minha filha, trabalho, estava tudo indo muito bem, mas eu não sentia aquela sensação de satisfação, de plenitude, de, poxa, tá tudo certo, agora é só continuar. Então, foi no momento em que veio à tona a publicidade sobre a transexualidade do Tami, que coincidência incrível, que eu te inspirou. Ele foi um ponto de referência, né? Então, assim, quando eu vi aquela notícia, que eu fiquei assim, caramba, mas como assim você troca de gênero? Como que funciona isso? E aí eu mergulhei nisso e criou-se uma identidade muito, muito pessoal. Então, todos os conteúdos, todas as matérias, tudo que eu li sobre transexualidade era algo que eu mesmo poderia ter escrito por conta de todos esses desconfortos com o próprio corpo, essa inadequação. E aí eu
inseri isso na nossa rotina com a minha filha, trouxe outros exemplos de outras pessoas trans para que a minha filha conhecesse, tivesse esse primeiro contato e não tivesse essa percepção de que isso é uma coisa que só estava acontecendo com ela, que isso era um problema, né? Então eu trouxe essa matéria para a nossa vida, né? Para inserir ela nisso. E aí eu já tinha começado o tratamento com psicólogo, que são são tratamentos obrigatórios pelo SUS, você ser acompanhado por um psicólogo, por Você fez isso tudo endócrino, pelo SUS, César? tudo pelo SUS, tudo pelo Olha SUS. que bacana, muito interessante. Isso daí é um direito garantido às pessoas transexuais. Não é um favor que o Estado faz, é um direito que nós pessoas trans, temos. Conquistaram. Exatamente. Então, assim, independente de Conquistaram com você... muita luta, né, César? Muita luta, mas é uma portaria que vale tanto para as grandes metrópoles quanto para as cidades de interior. Se a sua cidade não tem, procure a Secretaria Municipal de Saúde, que é a obrigação do Estado eles oferecerem o tratamento adequado para pessoas trans. Ou eles oferecem, ou eles te encaminham e são responsáveis pela sua locomoção até que você consiga o tratamento. Então, é um recado que eu sempre deixo para as pessoas que assistem, que elas têm esse direito, não é porque eu moro em São Paulo, ou alguém que mora no Rio de Janeiro que tem esse tipo de acesso, é universal. O SUS é universal, né? Sim, Então, sim. Graças a Deus temos o SUS. Vamos Muita proteger o gente SUS. critica, vamos proteger o SUS. Estamos aí Vamos nessa luta proteger. para proteger o SUS. A psicóloga ela já havia me dado a liberação para começar a hormonioterapia, para começar a aplicação dos hormônios e adquirir as características do gênero no qual eu me identifico, e eu percebi que aquilo era uma mudança que provavelmente algumas das mudanças seriam irreversíveis, então eu precisava, antes de tomar qualquer iniciativa, eu precisava conversar com a minha filha sobre isso. Foi o momento que Sim, aí eu queria te perguntar isso. Como é que foi a reação da Fernanda quando você chegou para ela e falou, olha, agora... Cara, eu digo assim, eu sempre dei uma educação para minha filha que permitisse que ela conhecesse toda a diversidade do mundo. Então, mesmo que eu não pertencesse à sigla LGBT, eu queria orientar ela que o que a gente tem dentro de casa não é padrão para o que existe no mundo. Então, ela precisava saber que o mundo tem pessoas de todas as formas, todas as possíveis diferentes maneiras de ser, e que está tudo certo, contanto que aquilo que a pessoa não faça mal para outra pessoa, né, se te faz feliz, tá tudo certo. Então, isso já foi base, já foi estrutura para que ela entendesse até as minhas próprias mudanças, né? Então, com 3 anos, ela já me perguntou se aquela minha amiga era minha namorada, eu respondi que sim, com naturalidade, sem criar, sem dentro dessa pergunta virar uma problemática. Nunca tratei esses assuntos como um problema, porque senão acaba virando um problema. Se você fala assim, olha, filho, senta aqui, vamos conversar, ele vai entender que é um assunto complicado, que é um assunto tenso, então ele vai imaginar que atrás daquilo tem um problema, então eu nunca abordei dessa maneira. E quando eu fui comentar, falar para ela sobre a parte de transexualidade, apesar de ter dado essa educação, que eu sempre acreditei que seria positiva para ela entender todas as diversidades do mundo, as pessoas em volta, elas começaram a colocar medos em mim. Mas, nossa, mas e a Fernanda? Mas e no dia das mães, e no dia dos pais, e no dia não sei o quê? É aquela coisa que o pessoal fala assim, questiona, né? E aí eu falei, não, vamos lá. Conversei com a minha filha, expliquei para ela, falei assim, olha, filha, lembra que eu te falei do fulano que fez essa mudança, que agora ele é assim, e olha como ele é feliz e tal. Ah, sim. Falei, então, isso é um desconforto que eu sempre senti. Agora que eu conheço, que eu sei o que é, eu tenho um nome para isso, e por ter o nome eu sei o que eu preciso fazer para me sentir bem, e eu vou fazer isso, eu preciso fazer isso para que eu me sinta feliz, para que eu me sinta pleno, né? E falando com ela, e ela assim, tá. E eu falei, mas você tá entendendo o que eu tô falando, tal? Ela, tá, você vai ter barba. Tipo, simples, entendeu? Tá, então você vai ter barba, só isso. Eu falei assim, olha, provavelmente eu vou ter barba, eu espero muito ter barba, mas outras coisas mudarão, né? E eu queria saber se você tá tranquila com isso. E aí ela me respondeu, tipo, olha, que eu faço tudo para que ela seja feliz, que tudo que ela precisa ela tem, mas que eu preciso ser feliz também.
né? Então, não é só... Acho que qualquer relacionamento que você tem, seja com filho, seja com parceiro, com amigos, você tem que entender que aquela pessoa, ela tem as suas motivações para ser feliz, e que você tem que proporcionar isso, né? Então, não sendo uma pessoa desagradável, né, desejando a felicidade do outro, a nossa felicidade, ela reverbera para o mundo. Então, quando a gente é uma pessoa feliz, uma pessoa satisfeita, a gente não consegue ser hater de nada, né? Então, as pessoas que comentam coisas absurdas, né? Eu vejo que essas pessoas, elas são em algum momento infelizes na sua própria vida, porque elas reverberam isso, né? Uma pessoa feliz, ela vê uma coisa que ela não gosta, ela simplesmente vira as costas e segue a vida dela. Mas a gente tenta dialogar, mostrar exemplos positivos, né? E a reação da minha filha foi super tranquila. Ela é uma criança absolutamente comum a todas as outras. Eu também não a trato de maneira diferente por ser um homem trans, no sentido de compensar ela por algo. Ser trans não é algo ruim, então eu sempre tratei ela de forma igual a qualquer outra criança. Então, se tiver que levar bronca, vai tomar bronca. Se tiver que abraçar, elogiar, vai também. Não existe nenhuma compensação pelo fato de eu ser trans, porque ser trans não é algo ruim, entendeu? Não é um prejuízo para a vida dela. E pelo contrário, né? Verdade. Aqui até a Juliana Babalu está dizendo aqui, as crianças sempre entendem melhor que os adultos. Verdade mesmo, né? As crianças têm uma capacidade incrível de assimilar coisas e muitas vezes a gente ignora isso. É porque eles veem as coisas muito mais simples do que nós adultos, né? Nós é que problematizamos muitas coisas. Né? Eu lembro de episódios que eu ia buscar a minha filha na escola com essa cara aqui, e a criançada, a turma da Fernanda, falava assim: Fernanda, sua mãe chegou, entendeu? Então, assim, para mim não tem nenhum problema ela me chamar de mãe ou de pai, ela sabe quais são os contextos que isso é cabível, né? A criançada da sala de aula dela sempre foi muito tranquila comigo, até porque o que eu falo, assim, para criança, não importa se você é trans, se você é gay, se você é mágico, se você é qualquer coisa. Não importa que você a trate com respeito, que você seja uma pessoa legal, que você seja divertido, que você oriente. Se você é uma pessoa amarga, essa criança não vai querer alguma coisa com você. E se você é amargo com uma criança, tem alguma coisa muito séria com você, né? É verdade, com certeza. Então, você me falou aí, sua filha teve uma reação ótima, vocês têm uma relação ótima. Como foi, assim, o pai biológico dela também te deu apoio, né? Você estava falando aqui mais cedo, né? Que você teve total apoio aí, né? Da família, dos amigos e tal. Enfim, você teve, por sorte, você foi muito bem acolhido por todo mundo, né? Nessa sua decisão. Agora, eu queria saber como, no caso, vou entrar mais aqui nas outras questões de pai e mãe. Né? Você não se sentia confortável no papel de mãe? Porque pode ser algumas dúvidas de algumas pessoas. Ele não queria mais ser mãe? Ou não se sentia confortável sendo um homem num corpo de mulher? Ou você ainda exerce essa função de mãe? Como é separar esses papéis, pai e mãe? Como é que você separa isso? E o que foi decisivo na sua mudança? Deixar de ser mãe ou deixar de ser mulher? Olha, eu entendo que exista essa caixinha de gênero, né? A mãe é uma mulher e o pai é um homem, mas eu vejo de uma forma um pouco mais amplificada, né? A mãe é quase que um adjetivo, né? Então a gente fala assim, se alguém é gentil no trânsito, se a empresa que a gente trabalha é muito boa, a gente fala assim, nossa, é uma mãe, né? Então, mãe é praticamente uma qualidade. Então, assim, eu gosto muito de continuar sendo mãe sem deixar de ser homem, entendeu? Então, assim, para mim é muito confortável estar nessa posição, porque as pessoas podem olhar e criticar e falar assim, nossa, mas como assim? Ele é mãe e tal. Cara, vamos expandir a nossa cabeça. Isso eu falo por mim, eu não represento a todos os homens trans que são pais, que têm seus filhos. O que eu digo assim, independente da maneira como a minha filha me chama, o mais importante é a maneira como a gente se relaciona, né? Então a gente tem intimidade, a gente tem diálogo aberto, a gente tem muito afeto e respeito. Então se ela me chamar de mãe,
Eu vou responder, se ela me chamar de pai, eu vou responder. Ela entende, né? Hoje ela tem 14 anos, então ela entende os contextos em que essas situações podem eventualmente gerar algum tipo de desconforto. Por exemplo, se a gente está no meio da rua ou em lugares que as pessoas talvez não saibam da minha transexualidade, ela me chama de pai, ela me trata como pai. Mas se ela pega o celular e me manda mensagem, mãe, não sei o quê, às vezes a gente está no parque andando de patins, ela, mãe, eu respondo, o que é? Entendeu? Então, tá tudo certo, eu não devo Que explicações para a bacana. sociedade, eu prefiro ter um bom relacionamento com a minha filha e jamais impor a ela qualquer tipo de coisa, de situação, porque a mim foi imposto há muitos anos uma conduta de gênero, ser uma pessoa assim, assim, assado. Então, eu não gosto muito da imposição, porque ela viola também a outra pessoa que está sendo imposta aquilo. Então, é gradativo, provavelmente haverá algum tempo em que ela vai só me chamar de pai, né? Mas é que eu falo, pô, mãe é tão bom, que assim, deixar de ser mãe, para mim, ia ser muito, sei lá, para mim tá tudo certo, entendeu? É o que eu falei, eu continuo sendo homem sem deixar de ser mãe, entendeu? Ótimo. Deixa eu te falar, a sua história chamou muita atenção também quando você foi convidado para estrelar aí um curta sobre diversidade, né? Falando justamente sobre paternidade trans. Esse filme, True Colors, acabou ganhando o Festival de Cannes. Como é que foi essa experiência para você? O que mudou na sua vida de lá para cá? E como tem sido aí sua militância em defesa dos direitos LGBT? Sim, sim, foi loucura, porque assim, é, no dia que isso aconteceu, eu tinha acabado de sair com a Fernanda do dentista, ela tinha colocado um aparelho nos dentes que machucava demais a boca dela, e aí eu fui tomar um sorvete com ela. Eu estava zapeando no Facebook, e aí eu vi uma publicação dizendo que estavam procurando um homem trans que tivesse uma história assim, assado, e mandaram um e-mail de contato falando assim, olha, quem conhecer, manda aqui. E eu olhei aquilo e falei assim, essa é a minha história, né? Então, não sei, mas é o que eu falo, eu não sou ator, eu só sou pai mesmo. E aí eu vi aquilo e falei assim, olha, eu acho que eu consigo contribuir com isso. E aí eu fui lá, mandei minha experiência, mandei uma foto minha da Fer, e aí começou tipo, olha, vamos gravar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tem um ator assim, tem uma cena tal, não sei o que, eu nunca tinha feito isso antes, eu era uma pessoa totalmente anônima naquele momento, e a gente gravou, ficou lindo, ficou maravilhoso. Quem não assistiu, assista, mas leva um pacote de lenço, porque é pedrada. O roteiro é maravilhoso. Quando passaram para mim o roteiro, eu falei assim, cara, isso aqui não vai ser nenhum trabalho, porque são coisas que eu faço com a minha filha, né? São brincadeiras que a gente vive, né? Então eu não exerci nenhum personagem, eu realmente estava falando de mim. E foi muito delicado, foi muito sensível a apresentação do roteiro, por isso que teve ali esse alcance. Depois disso, as minhas redes sociais bombaram, né? Então, teve um alcance, várias páginas gigantes replicaram o vídeo, então teve um alcance que até hoje eu não consigo mensurar, mas muita gente me procurou para dizer o quanto foi importante esse vídeo na vida deles, na vida do núcleo familiar dessas pessoas, para trazer de fato essa mensagem de afeto, que o amor realmente não tem um gênero, ele é só amor mesmo, né? E o ponto mais positivo disso é a possibilidade que eu tive de ajudar outras pessoas e também de receber ajuda de muitas pessoas, né? Então, criou-se uma rede de relacionamento com várias pessoas. Eu lembro de um caso específico que me chamou bastante atenção, um rapaz lá do Nordeste, ele me ligou e ele falou assim, César, eu preciso conversar, porque eu preciso de orientação, como que eu faço isso e tal, não sei o que. Eu falei, imagina, quando que essas duas pontas iriam se conectar, né? Então, a gente usa a partir disso a rede social para poder pulverizar essa mensagem e para poder alcançar as pessoas que muitas vezes estão em situação que elas mesmas não sabem para onde recorrer, para onde receber ajuda, para que caminho trilhar. Então, é muito importante a gente ajudar o próximo como coletivo. Muitas vezes eu já fui ajudado. Eu procuro, no meu Instagram, principalmente, devolver isso, né? A gente precisa devolver para o mundo o bem que a gente recebeu, né? Então é muito importante. Então foi uma repercussão incrível, eu fico muito agradecido por conta dessa questão do Dia dos Pais. E, poxa, isso foi em 2017, a gente está em 2020 e teve essa repercussão super
conservadora com relação à paternidade do Tami, super equivocada, então ainda você vê que é super necessário a gente continuar falando sobre isso. É verdade. Antes de entrar nesse assunto, eu queria perguntar aqui para o Beto. Beto, o que foi mais difícil para você? Aliás, Beto, já tem gente aqui falando aqui, ó. A Rosane falou, cuida dos seus filhos. Beto, quer casar comigo? É o sonho dela. Aqui, a Cleide. Ô, Cleide, obrigada por estar participando. Aqui, ó, amor, só é amor. Isso aí. Então, Beto, o que foi assim, mais difícil até aqui para você, desde que você decidiu que queria ser pai biológico mesmo, né? Mas não de uma relação tradicional homem-mulher? Você enfrentou muito preconceito, você foi discriminado? Aconteceu alguma coisa aí que mostrou uma falta de respeito com você nessa condição? Olha, na internet tiveram uns malucos assim na internet, na época, lembra? Na época eles nasceram, aí teve alguns programas, a gente foi e tal, tiveram alguns portais, aí tinha o pessoal falando ali, mas na internet você é quem você quer ser, né? Você vai lá, fala um monte de besteira, mas não põe a cara, então não ligo. Na rua, olha só, eu morei um tempo no Canadá, né? Lá ninguém nunca perguntou nada. Eu matriculei meus filhos na creche, fui com o Marco, com a minha ex, enfim, com a família dele. Ninguém nem perguntou quem era pai, quem era mãe, se tinha pai, se tinha mãe. Na escola, eles não perguntam nada. Aqui no Brasil, você chega no aeroporto, primeira coisa... As pessoas ficam um pouco assustadas, né, Rosane? Assim, hoje, muito menos, né? Mas naquela época, o povo ficava assim, preconceito, não na minha frente. Mas provavelmente deve ter, assim. Tem gente que fala, homem ter filho, né? Não sabe... Que me irritava um pouco, por exemplo. Às vezes a gente ia levar as crianças pro pediatra... Aí, sei lá, um bebezinho, né, tá com a cabeça meio mole, né, daí você segura, às vezes dá uma caidinha normal, né, olha a cabecinha dela, você não tá olhando, entendeu? Olha, isso aqui não tá direito, sempre às vezes mais mulher, né, querendo preconceito, assim, tipo, a gente direto, assim, de chegar e falar alguma coisa, não. Entendi. O mais difícil, na verdade, eu acho que para todo pai, né, o mais difícil é você... essa criação, esse primeiro para formar o caráter da criança, né? Isso tudo para você estar ali em cima, ensinando, isso não pode, isso pode, explicando, que é o que torna a pessoa, né? Esse até os 7 anos. Então, assim, para mim, o mais difícil é isso. Até agora, de você educar, da educação mesmo. Mas eles são bem educados. A Nathalie tem uma personalidade mais forte, né? Se você é menina, a personalidade mais forte, um pouco mais, mas não. Tirando isso, não. Graças a Deus. Né? Agora, César, você teve, então, o privilégio de poder experimentar 2 dessas mais incríveis experiências humanas, né? Que é ser mãe e ser pai. Como é que você se sente hoje como César e como pai da Fernanda? Cara, é um combo maravilhoso, né? Eu me sinto um homem muito privilegiado porque eu falo assim, gente, eu senti a minha filha mexer na minha barriga, eu amamentei, ela se acalmava só ouvindo o som da minha voz, entendeu? Então, assim, para mim, assim, é muito privilégio, é muito gostoso eu olhar para minha filha e falar assim, cara, tá vendo, ó, foi eu que fiz. Porque é gostoso mesmo, entende? Então, assim, não tirando, obviamente, as responsabilidades, o mérito dos homens cisgêneros que têm seus filhos, mas assim, cara, eu juro para você que se eu pudesse mexer em alguns pauzinhos ali, eu acho que todo ser humano poderia ter a condição de gestacionar, porque é uma experiência incrível, é algo que realmente transforma, você poder ter aquele contato com o filho no momento da amamentação, no momento... Então, assim, o meu desconforto, até respondendo um pouco da pergunta que você fez anteriormente, nunca foi com essa parte de maternidade, sempre foi com o meu corpo. Então, quando eu estava vivendo esse momento que é muito presente do universo feminino, é como se eu tivesse colocado de lado esse desconforto com o meu próprio corpo para privilegiar esse momento de maternidade, né? Então, cada demanda no seu tempo, eu consegui conciliar essas questões todas, né, na cabeça, na autoestima, para que a gente consiga ter ali uma saúde mental, mas foi um momento que eu reservei para ela, né, um momento importante para ela. Então, assim,
eu juro para você que isso seria necessário para que todo mundo passasse e ter essa experiência de sentir o bebê mexendo, de sentir. Então, hoje a minha experiência com a minha filha mostra o quanto reflete essa intimidade, né? Então, tem alguns pais que dentro ainda dessa cultura de masculinidade, eles não exercem afeto, carinho, eles não abraçam, eles não tocam, eles não têm essa intimidade muitas vezes direcionada ao gênero feminino, de acolhimento com o filho. Cara, isso é bobagem, entendeu? Poxa, seja um pai carinhoso, seja um pai que abraça, que cheira, que brinca com seu filho. Eu sempre falo que o melhor exemplo de pai que você pode passar, tanto o pai quanto mãe, é de um ser que é igual ao seu filho. Você não precisa ser maior nem melhor, você é igual, você é um ser humano que está em constante aprendizado. Até porque então, algumas vezes o filho acolhe mais a gente do que a gente mesma. Exatamente. Quantas vezes acontece, né? A gente chega em casa cansado, daí o filho vem e, cara, isso aqui, você deita naquele colo, meu filho, não existe mais problema na sua vida, entendeu? É verdade. Isso é uma ponte que você cria, que você desenvolve com seu filho, que não é assim, opa, da noite para o dia. É uma construção, é um tigelinho por tigelinho. E se você se afasta do seu filho, no sentido de que você é uma pessoa perfeita, de que você é uma pessoa sempre certa, isso vai criar uma expectativa no seu filho que ele também tem que ser uma pessoa perfeita, que ele também vai ter que ser uma pessoa sempre certa, e vai anular o desenvolvimento dele na questão de tentar. E tentativa e erro. A gente se desenvolve mais com 90% de erro do que de acerto, né? Mas se a gente passa para os nossos filhos essa visão de ser perfeito, límpido, né? É muito negativo para os nossos filhos. Então, o melhor exemplo de paternidade que você pode passar para os seus filhos é que você é uma pessoa como ele, que acerta, erra, chora, fica feliz, brinca, dá bronca quando precisa. É verdade. Mas tá lá. Olha, o Marcos está falando aqui, salva a live, já só cheguei agora. Bom, só para informar, gente, que a nossa live ela fica disponível aqui no Facebook para todo mundo. Muita gente fala assim, Rosane, eu não vou conseguir assistir na hora, mas depois eu assisto. Aí depois me dão um feedback, falam que adoraram, enfim. Então, assim, não se preocupem com isso, gente. Depois, quem não puder, assiste depois, não deixe de assistir. Também vai estar no nosso YouTube do Vida e Ação. Tá? Agora, eu tenho uma pergunta que eu queria fazer para os dois, né? Como é o diálogo de vocês hoje com seus filhos a respeito de sexualidade, né? No caso do Beto, né? Os dois, a Nathalie e o Valentim ainda são muito pequenos para entender algumas coisas, né? Mas já surgiram, por exemplo, Beto, algumas dúvidas deles em relação à ausência de uma mãe, de uma figura feminina na sua vida? E, no caso, como é que é a sua relação hoje com eles quando se trata dessa questão? E no caso de César também, como é que é a sua relação hoje com a Fernanda? Porque ela agora vive uma fase muito especial, né? Que é a adolescência, 14 anos. É uma fase de descobertas incríveis e tal. Então, eu queria saber dos dois aí. Fala, por favor, Beto, primeiro. Então, na verdade, eles são muito pequenos para ainda não chegamos nessa parte, né? Mas em relação à mãe, a Nath, desde pequenininha, ela assim... O que acontecia? Chegava, por exemplo, ela, com 2 aninhos, né? Ela estava brincando, aí aparecia uma criança e falava, meu nome é Nath, dele é Tintin, a gente tem 2 papai Beto, papai Marco, e vamos brincar. Ela se apresentava desse jeito. A lata. Olha! Era assim, não sei, uma forma de defesa. Mas com o passar do tempo, eu fui vendo que ela gosta a gente deixa de assistir o YouTube Kids, e ela gosta daqueles videozinhos da Baby Alive, da filhinha com a mamãe, ela tem essas coisas, entendeu? Ela pergunta... eles sabem do processo todo, como eu falei lá atrás, né, da barriga, que emprestou, que não sei o que, ela fala, então a gente pode conhecer ela, entendeu? Eu já expliquei várias vezes para eles que não é mãe, né, porque eu falei, olha, vocês têm a nossa genética, então foi na barriga da amiga do papai, ela carregou vocês. Se quando tiver maior, vocês quiserem conhecê-la e ela quiser, eu não vejo problema nenhum de conhecer, mas ela é barriga, mãe vocês não têm, vocês têm 2 pais. Aí, até foi ontem, né? Eu tô aqui na casa da minha mãe, aqui no Espírito Santo, e aí a minha irmã, ela é mãe solteira, e aí ele tem 1 aninho e pouco, meu sobrinho. Aí ele falou assim, aí o Valentim falou, papai, o Gabriel não tem pai, né? Falou assim, né? O Gabriel não tem pai. O Gabriel não tem pai. Gabriel? Hã?
Ela não falou, vamos emprestar um pai pro Gabriel? Tem 2 sobrando aqui. O Gabriel não tem pai. Eu falei, tá vendo? Aí minha irmã, meu Deus. Eu falei, gente, normal, eles sabem de tudo. Mas não pergunta por mãe, não. A Nath também é um pouco mais tranquila. Quando perguntam pra ele, mas aquela ali é sua mãe? As crianças já perguntam, né? Já sabe que não é. Aí pergunta se ele fala, minha tia, eu não tenho mãe, eu tenho 2 pais. É isso aí. Super decidida, super resolvida, que bom. E César... Eles nasceram assim, né? Eles já, agora eu pergunto, mas quando que você vai contar? Eu falei, não tem que contar nada, eles já nasceram com 2 pais. Tem nada pra contar, né não? É verdade. Né? Isso aí. César, e sua relação agora com a Fernanda, que está adolescente aí, 14 anos e tal? Você falou que sempre foi ótima e tal, só para a gente arrematar aqui. Sempre foi tranquilo, né? Então, quando ela tinha 9 anos, eu iniciei esse processo de transição, conversei com ela, como eu comentei aqui, e eu sempre puxo, sempre provoco a Fernanda para ter conversas, digamos assim, atualizações, né? E aí, de tempos em tempos, eu sempre converso com ela. Então, eu falo assim, Fer, como é que tá hoje para você? Porque lá atrás era uma expectativa, né? Lá atrás a gente tinha uma ideia de talvez como que ia ser. Como que tá hoje para você? Então, periodicamente a gente senta para conversar, não no sentido de tipo assim, vamos ter uma discussão de relacionamento, porque é o que eu falei, qualquer assunto que você tratar como problema, ele vai virar um problema naturalmente. É mais assim, tipo, e aí? Tá legal para você? Tá tranquilo? Ainda tá de boa? Você sente falta de alguma coisa? Para você começou a conflituar com algum ponto? E a resposta dela é sempre a mesma. Não, tá tudo certo. Teve uma vez que ela falou assim, que eu estava trabalhando muito, fazendo um monte de coisa, e ela falou assim, eu sinto mais falta de ter uma mãe em casa, que vai fazer almoço todo dia e tal. Eu falei assim, sério? Ela, mas mesmo se você fosse mulher, isso não ia acontecer. Então, assim, não é nem de ser mãe ou de ser pai, é porque, como eu tava... Né? É porque, assim, ela já estava entrando nessa idade mais adolescente, então ela já estava fazendo algumas coisas sozinhas, então ela ia para aula de teatro sozinha, ia para o dentista sozinha, é aquela coisa de você começar a soltar do ninho, né? Então já tem idade para andar por aí, para fazer as coisinhas perto de casa, tudo bem, vai fazendo. Mas é aquela coisa que a criança começa a fazer, tem muita vontade de fazer, e quando faz, tipo assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Entendeu? Então, mas não tem relação com a questão de gênero, tem relação só com o processo próprio mesmo do desenvolvimento dela, assim como foi o nosso, de quando a gente começou a fazer as coisas sozinhos e queria estar o pai e a mãe por perto, né? É verdade. É verdade. Normal, gente, a minha quase xará aqui, a Rosane Amaral, Beto, tá mandando aqui para você. Manda beijo para mim, Beto. Beijo, Rosane. Beijo, Ana. Beto Souza, sou muito sua fã e queria ser mãe dos seus filhos. Olha. Não vai faltar mãe, isso, mas aí você tá caçando uma mãe, né, Beto? A gente vai lá, ela é minha amiga, né? Eu levo as crianças lá para casa dela. E elas estão querendo ter também. Vem cá, gente, agora vamos entrar aqui num assunto aqui que eu acho que dá o gancho dessa live de hoje. É incrível ouvir as histórias de vocês aqui. Eu queria saber de vocês dois, assim, o que vocês acharam da escolha da Tami Miranda para participar de uma campanha da Natura para o Dia dos Pais? E isso empodera vocês como... empodera pessoas como vocês? Como vocês veem essa polêmica toda que surgiu nessas 2 últimas semanas? Vou puxar a palavra aqui. Pode falar. Eu acho super necessário a campanha da Natura, até porque só se falou do Tami, mas o Tami não é o garoto propaganda da Natura, ele foi um dos homens convidados. Sim. Mas eu nem sei quais são os outros pais que foram convidados, porque só falou do Tami. Foram apagados totalmente. Eles foram apagados. Então, eu tenho aqui na nossa matéria, já esqueci os nomes também. O fato das pessoas falarem que o Tami não era pai, inclusive, invisibilizou as outras paternidades que foram representadas na própria campanha, né? Então, se você não é representado pelo Tami, beleza, eu sou representado pelo Tami, outros homens trans são representados pelo Tami. E aqueles caras que ninguém citou o nome até hoje, porque foram invisibilizados, eles provavelmente representam homens cisgêneros, homens heterossexuais, homens, enfim, músicos, homens que têm, né, 2 pais, enfim. Então, assim, eu achei fantástico a abordagem. O Tami, ele veio para representar a quem ele tinha que representar e não esses haters que falavam assim, porque não tem isso, não tem aquilo, não gerou...
sabe? Se a gente for tentar entrar a polêmica era pau, né? Não tem pau, não tem pau, não é pai. Nossa, então você vai criar o seu filho com a rolada, não faz sentido isso, entendeu? Não é com o genital que você cria um filho, que você desenvolve, é com o exercício da paternidade, é a maneira como você orienta o seu filho, como você se relaciona com ele. O seu genital é a coisa menos importante nesse processo. Com certeza. Com certeza. Beto, o que você acha disso? Então, gente, eu acho ridículo, né? Assim, eu fiquei sem entender. Eu falei, gente, mas não tô entendendo, mas não é pai? Ah, mas porque não tem pau? Fiquei sem entender. Na verdade, assim, Rosana, eu vou ser bem sincero. Eu acho atrasado essa história de Dia dos Pais. Eu acho atrasado isso. Assim, para mim, assim, é Dia da Família, tá? Desde quando os meus filhos nasceram, a primeira coisa que eu quis na creche é que, assim, que fosse Dia da Família, que não fosse Dia dos Pais, e era, sabe? Porque chegou agora no Dia das Mães, a gente passou, sabe, a festinha do Dia das Mães, aí chega o Dia dos Pais. Assim, eu acho que o Tami podia representar pela Natura, a Natura poderia ter feito o Dia da Família e botar o Tami, representando o pai. Não vejo problema nenhum. Até porque tem muita criança que não tem nem o registro do pai, não sabe quem é o pai, ou então o pai é até mesmo um cara abusador. Sim, até a gente falou isso no início. A gente estava até conversando, né, Rosane? Hoje em dia as pessoas não ficam mais casadas tanto tempo, sabe? A realidade é essa, sabe? As pessoas com pouco tempo. Então, às vezes, ficam só com o pai, só com a mãe, ou moram com a avó. Aí fica, é Dia da Família, olha que bacana, 2 dias da família por ano. No Dia dos Pais e Dia das Mães, entendeu? É verdade. Representa, seria muito mais fácil. Eu vejo desse jeito. Então, por isso, sim, botou o Tami ali. Eu achei que pode representar, sim, deve representar, óbvio. E a pessoa se. Acho que é verdade, a pessoa fica incomodada. Esse negacionismo, né, gente? Aliás, a gente está vivendo uma época muito negacionista. Nega que a terra é plana, nega que o pai é pai, entendeu? Gente, o que é isso? Na internet, Rosane, na internet, na cara da gente, ninguém fala nada disso, não. Entendeu? Na internet, o que você quer. Você entra ali com outro fake, fala um monte de asneira, entendeu? E tá tudo certo. Agora, quero ver falar na frente, não fala. Não fala. As pessoas que nos conhecem não falam, porque sabem que a nossa realidade está ok, os nossos filhos estão muito bem criados, né? Essa galera que vai lá na internet, porque isso, porque aquilo, porque... Meu, essa pessoa está falando mais sobre ela do que sobre a gente, entendeu? Exatamente. Esse tipo de comentário não desrespeita a nossa vida. Não. É verdade. Agora, sim, o que mudou para vocês aí nesse Dia dos Pais, né? O Beto acabou de falar, Dia dos Pais para ele tem que ser Dia da Família. O que muda para vocês nesse Dia dos Pais em que estamos em plena pandemia? Vocês acham que o período da quarentena, ele ajudou a fortalecer mais os vínculos de paternidade junto aos filhos? Dizendo no caso específico dos pais, né? As mães também podem, mas aumentou esse vínculo? Como é que foi ou está sendo para vocês enfrentar esse período em que tanta coisa mudou na rotina da gente, nunca mais seremos os mesmos? O que vocês acham disso, desse período de quarentena, ser pai na quarentena? Olha, é um desafio, porque uma coisa é você ter uma vida normal, uma rotina normal, a criança vai para a escola, volta, você vai para o trabalho, volta. Hoje em dia está tudo misturado, então o trabalho está dentro de casa, a escola está dentro de casa, está todo dentro de casa. Então é um... Você tá cozinhando, César? Oi? Você tá cozinhando? Nossa, demais. Então, assim... Aprendeu a cozinhar, então, César? Muda completamente tudo, né? Você tá adorando, né? Com certeza, né? Ela queria que você fizesse comida para ela, né? A gente tem que se virar. Então, assim, muda completamente tudo, porque exatamente ambientes que eram externos, hoje estão internos. E os ambientes internos, que era aquele momento de aconchego, de família, de assistir o jornal, a novela, o filme, eles se conflituam, né? Então, muitas vezes pode ser até que a demanda de trabalho extrapole aquele horário que você tiraria no seu ambiente. Então, é um desafio. Para mim, assim, tem sido muito positivo com relação à parte de Dia dos Pais. Eu sempre falei, concordo com o Beto nesse sentido, o Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, tudo são datas comerciais. Eu sempre conversei com a Fernanda sobre isso, Dia dos Namorados, são datas comerciais que a gente sabe que é para vender mesmo, que é para estimular a compra, o comércio, e o que o mais importante mesmo são todos os outros dias que a gente vive junto, né? Então, é apenas uma data que a gente pode fazer uma festinha com um motivo diferente, né? O resto, tudo igual. E para você, Beto?
O que mudou na quarentena aí? Não, pois é, como eu te falei, eles passaram 2 períodos comigo, né? E eu fiquei, assim, o tempo inteiro cozinhando, assim, principalmente a cozinha. Assim, eu sei cozinhar, mas não é uma coisa que eu amo, mas eu sei fazer tudo. Aí você fica ali, né, fazendo E eles comida. são elétricos, né? Com essa idade, eles querem movimentação, né? E Ação, né? dentro de casa você também não pode, eles querem ir no parque, querem fazer as coisas, também não pode também deixar o tempo inteiro na televisão. E aí você vai dividindo as funções em casa, aí coloca, sei lá, o Vitor também me ajuda, meu namorado, ele é cabeleireiro, ele levou uma cabeça de boneca que a Nath adora, daí ele faz os penteados na boneca, aí com o Valentim eu vou pintar, que ele gosta de pintar, porque senão você acaba ficando na televisão o dia inteiro, né? É verdade. Mas assim, foi assim, eles estão no segundo período comigo. E ficou acho que tudo Animadíssimo. casa. Eles vão comemorar agora 6 anos, né? Hã? Eles vão comemorar agora 6 anos, né? Há 6 anos, na verdade, no dia 30, e aí eu tô em Vitória com eles, mas a gente vai comemorar, vou cantar parabéns antes. Vou cantar bacana. na casa Legal. da minha... Legal. Gente, agora finalizando aqui, eu queria saber qual é a maior dor e a maior delícia de ser pai para vocês, e se vocês se consideram pessoas mais felizes nesse modelo de paternidade que vocês escolheram para vocês. Com certeza, como eu falei, é um privilégio ser mãe barra pai, pai barra mãe, tudo junto, misturado. Acho que eu não vejo nenhuma dor relacionada a isso, eu vejo só delícias, né? Mas é o que eu falo, assim, para você ter um filho, você realmente tem que se propor a isso, você realmente tem que estar compromissado com isso, não é só fazer e deixar que ele se cria, você tem um compromisso que também não é um compromisso que se encerra, então a gente, né, acho que todo mundo sabe aqui, se você tiver um filho lá de 50 anos, ele sempre vai ser o seu bebê. Verdade. Então, é normal que a gente tenha esse tipo de preocupação, e assim, eu sempre quis desenvolver um outro ser humano, acho que é uma das tarefas mais, sei lá, divinas que a gente pode ter, que é realmente transformar aquele pedacinho de gente em um ser humano que vai mudar o mundo, né? Então a gente tem que promover todas essas diversidades para ele e uma educação exploratória, né? Então sem criar naquela bolha, naquela redoma, achando que o mundo é uma coisinha só. Eu sempre falo para minha filha, Fernando, você tem um mundo. Se apontar no mapa, eu quero tal lugar, é isso, você não tem esses limites, você é uma pessoa livre, e por ser uma pessoa livre, você sabe que aquilo que você precisar de mim, eu vou estar aqui, à medida do possível, sempre te orientando, sempre te dando esse respaldo. Então, esse é o que eu mais gosto disso, é de criar o filho para o mundo, e para que ele consiga fazer um mundo melhor. Bacana. E para você, Beto, qual a maior dor e a maior delícia de ser pai? E como é que você se considera aí uma pessoa mais feliz sendo pai nesse modelo que você escolheu de ser pai? Com certeza. Não, eu sou muito feliz sendo pai deles, assim, eu tenho muito orgulho deles, por eles, assim, eles me surpreendem cada vez, sabe? Assim, das coisas, de tudo, né? E a maior dor, assim, de vir a esse mundo, com tanto problema, mas é o que eu faço a mesma coisa que o César, eu vou sempre criando eles para o mundo, entendeu? Por exemplo, a Nath, ela quer tudo na hora, ela é apressada, ela quer tudo para ontem. Eu falo, minha filha, você tem que aprender a ter paciência, porque o mundo não vai acompanhar você. As pessoas não vão fazer as coisas na hora que você quer, e você vai se frustrar, entendeu? Então, ouve o papai, levante a mão, tenha paciência. Então, eu vou ensinando eles. E ensinar também é muito bom, eu gosto muito de ensinar. Né? Então, assim, a delícia é essa toda de você ensinar, de você ver que está criando ali, às vezes quando fala bem assim, gente, esse menino é igual a você, Beto, essa menina é igual a você, isso eu acho que é o mais maravilhoso de tudo, eu amo. É verdade. Olha, inclusive o Beto está com um fã-clube aqui hoje, gente, tem uma pessoa aqui, ó. Tarsis. Chegando direito aqui, gente. Beto, filhos maravilhosos também são um reflexo da criação de pais maravilhosos como você. Beijão, Charles Jamil. A Ana Paula está dizendo aqui, só sei de uma coisa, você, Beto, é um pai incrível, show. Gente, olha só, está muito boa a conversa, vocês são maravilhosos, as histórias de vocês são maravilhosas, mas a gente vai ter que encerrar por hoje aqui, não deu para a gente falar tudo que a gente queria aqui, mas acho que a gente já falou bastante, né? Vamos responder outras pessoas que eventualmente têm alguma outra dúvida e que acompanharam a nossa live de hoje aqui. Quero agradecer todo mundo, né? Eu quero agradecer principalmente ao Beto e ao César por participarem com a gente desse papo de pandemia aqui nas redes de criação.
Ai, amei muito. Que bom. Vocês querem aproveitar nosso bate-papo aqui para deixar um recado final aí para o público em geral e principalmente para os pais aí? A gente sempre vai promovendo esses assuntos, né? Então, se algumas das perguntas ou curiosidades que surjam podem vir lá no meu Instagram, no Instagram do Beto também, né? O meu é Fala o seu Instagram aqui, vou botar. Deixa eu pegar aqui, @César, deixa eu pegar aqui. César com W, né? Com Z, né? Isso, com Z. Eu acho que underline é Santana, isso. Não é isso? Exatamente. Santana, tudo junto. E o seu, Beto? O meu é @Vegas com 2 As, .beto. Vegas.beto. Então, gente, quem tiver alguma dúvida também pode fazer para eles, que lá eles estão abertos. Pode chamar lá que eu ajudo. Quem quiser fazer barriga de aluguel, indica os médicos, ajuda todo mundo, já ajudei um monte de gente. Só chamar. Que legal, que legal. Eles ainda prestam uma consultoria gratuita aí, gente. Olha aí. Pode Beto, beleza, gente. Obrigado, viu? Aí para os pais. Oi, como é que fala? Você quer deixar algum recado aí para os pais, para a gente encerrar aqui por hoje? É o Feliz Dia dos Pais para todo mundo, né? Para o meu pai, para o meu padrasto, né? E também, assim, o meu namorado, que não é pai das crianças, mas que também me ajuda com eles. Né? Um beijo para todo mundo. E que o importante é você criar, sabe? Às vezes a pessoa fica preocupada com outras coisas, mas o pai é aquele que cria, que doa seu tempo, que está sempre ali, sabe? Para o que der e vier, enfim, é esse que é o pai. Tá? Aqui, ó. Beijo para todos. Bacana, gente. Olha, nesses tempos de tanto sofrimento, né, gente? Falta de empatia, é preciso a gente refletir e ressignificar a paternidade sob diferentes pontos de vista, né? Como genitores, provedores, tutores, né? Parceiros. Essa polêmica em torno do TAMI só deixou claro como a nossa sociedade ainda precisa evoluir muito quando o assunto é paternidade, diversidade, sexualidade. Enfim, além de levantar esse debate e trazer essas histórias reais, a live também faz uma homenagem, né? Porque alguns pais podem não se sentir incluídos, mas a gente está fazendo uma homenagem aos diferentes modelos de paternidade que podem e devem ser incentivados, né? Especialmente em um país onde há tantas crianças e adolescentes aguardando, né, numa fila de adoção, outras tantas sem registro na certidão de nascimento ou na carteira de identidade. Gente, vamos lembrar que nesse tempo de pandemia, muitos pais também estão redescobrindo o prazer de ser pais, estão resgatando o seu papel junto aos filhos. Isso é maravilhoso. A gente está vivendo um momento incrível, está tendo a oportunidade de refletir para que ter essas campanhas, né, de ódio nas redes contra um comportamento desse ou daquele. Vamos voltar para as nossas famílias, né, entender que a gente pode melhorar como pais, melhorar como mães, né? Lembramos ainda que isso aí é fundamental para a gente construir um ambiente realmente favorável à paternidade ativa. Ela é tão importante para o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. Inclusive, a gente está com uma matéria no nosso site também falando sobre a paternidade ativa, né? Como é que os homens podem participar mais da vida realmente dos filhos. Não basta ser pai, né? Ele tem que participar, não é isso? Então, é criar, estar ali junto, oferecer apoio, proteção, segurança, dar esporro quando for preciso, dar um esporro, né? Enfim, impor limite, dar o seu tempo, oferecer um colo, como o César bem colocou ali, né? O carinho, né? Esse afeto, o acolhimento, ele não tem gênero, né, gente? Então, assim, isso é muito importante aí para o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes, né? Essa presença do pai. Né? Então, a nossa homenagem aqui a todos os pais que sabem ser pais, que estão aprendendo a ser pais, estão reaprendendo a ser pais, né? Não importa qual o modelo de paternidade que ele escolheu, o que importa é que ele vai ser presença, de fato, na vida dos filhos. Né? Quero agradecer a todos aí que nos assistiram, né? Prestigiaram a nossa live de hoje. Assim que possível, a gente vai ter mais novidades aí para vocês. Agradecer também as meninas que fazem esse papo de pandemia acontecer, né? A Gisele Nichols e a Luciana Lage, que também são colaboradoras no site com as sessões Saúde Tech e Agenda Positiva. Lembrando que o nosso projeto Papo de Pandemia acontece agora 2 vezes por semana. Nossas lives são transmitidas no Facebook, no YouTube, também no IGTV, a gente coloca lá um pequeno resumo lá no Instagram.
Acompanhe o nosso site, www.vidaeação.com.br, sem cedilha e sem tio. Né? Siga nossas redes no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter. E quem quiser também pode mandar aí sugestão de pauta para a gente para o papodepandemia@vidaeação.com.br. Lembre-se, gente, sempre que possível, fiquem em casa. E se vamos sair de casa, se vamos fazer nossas atividades, não vamos esquecer de seguir as regras de ouro aí, usar máscara, lavar as mãos, usar álcool gel, manter o distanciamento das pessoas, isso é fundamental. Hoje a gente está fazendo 100 mil vidas perdidas aí pela Covid-19. Então, não vamos dar bobeira, vamos nos cuidar, vamos cuidar dos nossos filhos, das outras pessoas, né? De quem a gente ama, vamos nos cuidar mais também. Não deixem de acompanhar a gente aqui no nosso próximo Papo de Pandemia. Um beijo e um abraço para todos vocês. Meninos, obrigada por terem participado aqui hoje. Obrigado. Uma das melhores lives que a gente já fez. Se cuidem, gente, cuidem de vocês, cuidem dos seus. Um feliz Dia dos Pais para todos os pais. Até o nosso próximo encontro, gente. Obrigada. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Beijo, tchau.